A Bíblia e o Anticristo, um estudo profundo sobre a figura do fim dos tempos. Jesus nos ensina a observar os sinais dos tempos. Assim saberemos quando se aproxima ao final e nos protegeremos da armadilha do Anticristo. Preste atenção o que diz a Escritura Sagrada sobre a atuação deste falso Cristo. A figura do Anticristo é uma das mais enigmáticas e perturbadoras descritas nas Escrituras Sagradas. Mencionado diretamente em apenas 5 passagens bíblicas, esse personagem é descrito como um dos principais agentes do mal, nos últimos dias desempenhando um papel crucial no cenário escatológico. Mas quem é o Anticristo? Qual o seu propósito? E como ele se relaciona com a volta de Jesus Cristo? Neste estudo, exploraremos o que a Bíblia diz sobre o Anticristo, analisando suas características, seu papel no Apocalipse e como os cristãos devem se preparar para enfrentar sua influência. Nos tempos finais, a palavra Anticristo aparece explicitamente apenas nas epístolas de João. O apóstolo João utiliza o termo para se referir não apenas a uma figura futura, mas também a um espírito de oposição a Cristo, que já atuava em seu tempo antes. Pode significar tanto contra quanto em lugar de ver. Portanto, o Anticristo é alguém que se opõe a Cristo inimigo declarado, e o mesmo alguém que pretende substituir Cristo falso, Messias. João alerta que muitos anticristos já haviam indicando que o espírito do Anticristo já estava em ação desde os primeiros séculos da Igreja. O Anticristo na profecia bíblica, embora o termo Anticristo seja usado apenas por João, outras passagens descrevem uma figura maligna que cumpre esse papel principalmente no livro de Daniel e no Apocalipse. A visão de Daniel sobre o chifre pequeno no livro de Daniel, um personagem conhecido como o chifre pequeno. Livro de Daniel 7, surge como um governante arrogante, que fala palavras blasfemas contra Deus. Persegue os santos, tenta mudar os tempos e as leis. Muitos estudiosos associam essa figura ao Anticristo, que terá um governo opressor nos últimos dias. Quem é a besta do Apocalipse? No livro de Apocalipse, o Anticristo é representado como a primeira besta. Apocalipse 13 versículos, que surge do mar, símbolo de nações turbulentas. Recebe a autoridade do dragão Satanás. Tem poder político e religioso global. Exige adoração e marca seus seguidores, a famosa marca da besta. Esse governante mundial enganará muitas pessoas com sinais e prodígios, segundo a Tessalonicenses 2, consolidando um regime de tirania antes da volta de Cristo. O Anticristo e os 7 anos de tribulação, uma das doutrinas mais conhecidas sobre o Anticristo, é sua atuação durante o período de 7 anos de tribulação, descrito em Daniel 9, versículo 27, e Apocalipse. O pacto com Israel. Segundo Daniel 9, o Anticristo fará um acordo possivelmente de paz com Israel, garantindo segurança à nação. No entanto, no meio da semana, ou seja, após 3 anos e meio, ele quebrará esse pacto, profanando o templo, e declarando esse pacto, profanando o templo e declarando-se Deus, a abominação da desolação. Mateus 24. A grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, serão um tempo de grande perseguição, onde o Anticristo dominará o sistema econômico e religioso mundial. Quem não adorar a besta será perseguido ou morto. Haverá sinais cósmicos e catástrofes. Apocalipse 6. Como identificar o Anticristo? A Bíblia fornece características que ajudarão a reconhecer o Anticristo quando ele surgir. Terá estas características pessoais, mestre da mentira, segundo a Tessalonicenses. Capítulo 2. Blasfemo. Apocalipse 13, versículos 3. 8. Fará ações proféticas, estabelecerá um governo global. Lá, João descreve o governante deste vasto império como tendo poder e grande autoridade, dados a ele pelo próprio Satanás. Apocalipse. Ele recebe a adoração de toda a terra e tem autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação.
Desta descrição, é lógico supor que esta pessoa seja o líder de um governo mundial, que é reconhecido como soberano sobre todos os outros governos. É difícil imaginar como tais governos tão diversos que estão no poder hoje se subjugariam voluntariamente a um único governante, e há muitas teorias sobre o assunto. Uma ideia é que os desastres e pragas descritos no Apocalipse, como os julgamentos do selo e da trombeta, serão tão devastadores e criarão uma crise global tão monumental que as pessoas vão seguir quem promete alívio. Controlará a economia marca da besta uma vez entrincheirado no poder. A besta, o anticristo e o poder. Por trás dele, Satanás mover-se-ão para estabelecer o controle absoluto sobre todos os povos da terra. Seu verdadeiro fim é receber a adoração que Satanás tem buscado desde que foi expulso do céu. Isaías 14. Uma maneira de conseguir isso é controlando todo o comércio, que é onde entra a ideia de uma moeda mundial. Apocalipse descreve algum tipo de marca satânica que será necessária para comprar e vender. Será derrotado por Cristo na sua volta segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo e a volta de Cristo, aleluia. A ascensão do anticristo está diretamente ligada à segunda vinda de Jesus. Quando o mal parecer triunfar, Cristo voltará para destruir o anticristo. Apocalipse 19, versículo 20, estabelecer seu reino milenar, julgar as nações. Mateus 25. Como os cristãos devem se preparar? Diante da ameaça do anticristo, a Bíblia exorta os crentes a vigiar e orar. Mateus 26, conhecer as Escrituras para não serem enganados. Mateus 24. O anticristo é uma figura central no cenário do fim dos tempos, personificando a rebelião final contra Deus. Embora seu poder pareça assustador, a Bíblia garante em João 16 que Cristo irá derrotá-lo e que os fiéis serão guardados até o fim. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, nossa missão é viver em santidade, pregar o Evangelho e estar espiritualmente preparados para os eventos futuros. O anticristo pode ser poderoso, mas não é invencível, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo: venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22. Que o Senhor continue te guiando na revelação da sua palavra, e que possamos estar sempre alertas, firmes na fé e cheios de esperança na volta de Cristo. O Senhor será rei sobre toda a terra. Livro de Zacarias 14. Não se deixe enganar. Muitas teorias sem bases bíblicas estão surgindo para desviar a verdade e a Bíblia. É nosso manual. Agradeço por compartilhar a mensagem. Isto é muito importante. Inscreva-se no canal e dê sua curtida. Aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo: venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus.